Olá! Então, dando seguimento ainda à alienação, tá? Judicial, que pode ser por meio eletrônico ou de forma presencial. Já vimos algumas informações importantes acerca disso. Preciso que vocês efetivamente leiam os dispositivos legais, tá? Assistam as videoaulas, assistam as lives, mas leiam os dispositivos legais, leiam o material que está sendo disponibilizado para vocês no Saga, leiam o material que eu estou disponibilizando para que a gente, juntando todo esse conhecimento, traga todas as informações necessárias para garantir nosso aprendizado. Então, veja só, pessoal. Então, nós vimos que o leilão, então só vai acontecer o leilão judicial e não sendo possível a adjudicação nem a alienação por iniciativa particular. Então, veja só, nós vimos agora que não pode ser ofertado, então, preço vil. Então, o juiz é que vai determinar, regra geral, o valor. Então, nós vimos que a adjudicação ela é feita pelo valor, tá? Do bem que foi avaliado, do valor avaliado. Nós vimos que a alienação por iniciativa particular também. Mas daí agora o próprio artigo ali disse para nós, parágrafo 1º do 880, diz assim que o juiz vai fixar o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma e o preço mínimo. Então, assim, qual que é o mínimo que pode ser vendido? Mas a gente vai perceber que, principalmente presencial, uma segunda alienação, né, ela pode ser baixado muito o preço dela, não podendo ser, tá, considerado vil. Não vai ser aceito o lance, né, vil. Tá? Inferior a 50% daquilo que foi avaliado. Feriria, então, aí aquilo que se entende, né, os princípios constitucionais e processuais, aí a dignidade e o princípio da menor onerosidade. Então, veja só, o artigo 892 dispõe para nós que, regra geral, o pagamento da arrematação acontece de uma só forma, tá? De imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Se o exequente, parágrafo 1º dispõe, se o exequente arrematar os bens e for um único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito aquela arrematação, tá? E nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do próprio exequente. Então, ele tem o dever de ir lá depositar e efetivar o que está no parágrafo 1º para nós. Agora, você pergunta assim, mas professora, se tiver mais de um interessado, mais de um pretendente sobre aquele bem, proceder-se-á, parágrafo 2º, proceder-se-á entre eles uma licitação. E, no caso de igualdade de oferta, pensa quem oferecer o melhor preço. E numa igualdade de ofertas, tem preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente, o ascendente do executado, nessa respectiva ordem, beleza? E aí você pergunta assim para nós, e se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador? Tá, diversos bens, mais de um lançador. 893 diz assim, terá preferência aquele que propuser arrematá-los todos em conjunto, tá? Preferência aqueles que têm essa possibilidade de arrematá-los juntos, oferecendo para todos os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação, tá? Então, ele vem resolvendo algumas situações. Por isso a importância de fazer a leitura dos dispositivos, porque ele vem resolvendo situações justamente singulares que podem acontecer dentro desse procedimento de alienação aí judicial, tá bom? Em leilão. Por exemplo, 894, quando o imóvel admitir divisão cômoda, tá? O juiz, a requerimento do próprio executado, vai ordenar a alienação judicial de parte daquele bem. Então, vendo a metade do bem era um bem indivisível que pode ser dividido, vamos dividi-lo, tá? Aí, o 895, ele traz umas situações, no primeiro momento, sobre alienação presencial, porque diz assim, dispõe para nós que o interessado em adquirir aquele bem penhorado em prestações, então a gente já acabou de estudar, regra geral, pagamento imediato. Posso parcelar em prestações? Posso. Regra geral, o juiz vai me pedir, então, uma garantia de que essas prestações vão ser efetivadas, uma prestação de caução. Aí o 895 dispõe que o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito. Até o início do primeiro leilão, quando se fala em primeiro ou segundo leilão, nós estamos falando em leilão presencial, tá?
proposta, até o início do primeiro leilão, ele pode apresentar uma proposta de aquisição do bem por valor não inferior àquilo que está avaliado. E até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. E a gente estudou o artigo 891, o que significa justamente essa situação de ser considerado vil. Ainda vem trazendo situações particulares. Por exemplo, o artigo 896 dispõe assim, que quando o imóvel de incapaz, que está sendo leiloado, não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz vai confiar aquele bem à guarda e administração do depositário idôneo, adiando a alienação até para o prazo que não seja superior a 1 ano, para garantir um melhor preço para o valor, né, para aquele leilão daquele imóvel, para resguardar justamente os direitos daquele considerado incapaz. Então vem trazendo situações. 897 dispõe sobre situação de fiador. Se o arrematante ou o fiador não pagar aquele preço no prazo que ficou estabelecido, então foi parcelado, foi feito em prestações e ele não pagou, o juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda daquela caução, porque só há caução quando há necessidade de prestações, tá? Se for pago imediatamente não tem caução, então olha a consequência, ele vai perder em favor do exequente a perda daquela caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não será admitida a participação, nem do arrematante ou do fiador, que tenha, né, remissos. Aí 898 diz assim, que o fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa, poderá requerer a arrematação que lhe seja transferida. Aí vem trazendo essas circunstâncias e a gente vai compreendendo um pouco. Artigo 903, pessoal, desculpa, 903 traz um raciocínio bacana para nós. Diz assim, olha, qualquer que seja a modalidade de leilão, tá? Presencial, eletrônico, enfim, assinado auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham ser julgados procedentes os embargos de executado. Olha lá. Ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º desse artigo, tá? Assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Então, aquela arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável. Vamos raciocinar então um pouquinho sobre isso? Leiam o artigo 903, vejam todos os seus incisos e parágrafos e a gente volta a falar sobre isso. Bom estudo, sucesso!